O diabo existe? É interessante pensarmos que nos tempos atuais surgem grupos religiosos que duvidam da existência do diabo. Pessoas que descredibilizam desta forma a própria palavra de Deus, pois a palavra é clara ao afirmar que o diabo, ele existe. Dizer que o diabo não existe é fazer da palavra de Deus mentirosa. É pôr em xeque a credibilidade, a confiabilidade da palavra de Deus, a inerrância da palavra de Deus. Porque a palavra relata em Mateus capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 11, que Jesus, sendo levado ao deserto, foi tentado pelo diabo. E ali mostra claramente que existia um ser espiritual tentando Jesus para levar Jesus a desobedecer a Deus, levar Jesus a pecar. Dizer que o diabo não existe é chamar o próprio Cristo de mentiroso. Observe o que Jesus diz na explicação da parábola do joio, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13 e versículo de número 39. Jesus diz o seguinte: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Jesus disse que o diabo existe e que ele semeia no meio da igreja o joio, os seus enviados para deturpar a palavra. E aí nós precisamos ficar atentos que as pessoas que estão deturpando a palavra, inclusive aqueles que não acreditam na existência do diabo, são enviados por ele para descredibilizar a palavra de Deus. Então Jesus disse claramente: se eu digo que o diabo não existe, então eu estou dizendo que Jesus é um mentiroso. A Bíblia também me revela que eu não devo dar lugar ao diabo. Efésios capítulo de número 4 e versículo 27, não deis lugar ao diabo. Ora, como é que eu posso não dar lugar a algo ou a alguém que não existe? A Bíblia também me diz, lá na carta de Tiago, capítulo 4 e versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ora, se ele não existe, como ele poderá fugir de mim? Para encerrar essa questão, eu posso ler mais dois textos. Aquilo que diz a Bíblia Sagrada em Apocalipse capítulo 12 e versículo 12, quando diz a Bíblia Sagrada: por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A revelação de Jesus a João mostra claramente que o diabo existe e que desceu à terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E um outro texto que nós podemos ler é Apocalipse capítulo 20, e versículo de número 10, onde a Bíblia Sagrada diz o seguinte: o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então a Bíblia é taxativa. Eu citei alguns textos, e a Bíblia tem muitos outros que revelam que sim, o diabo, ele existe. O diabo está a nosso derredor, o diabo está espreitando, buscando a quem possa tragar.